Salve, pessoal! Vai Corinthians diretamente do Allianz Parque, mais precisamente da sala de imprensa do estádio do Palmeiras, depois dessa classificação épica do Corinthians. E a rapaziada aqui, principalmente a ala que cobre o Palmeiras, tá meio assustada, eu diria. Tá assustada é a palavra? A parte palmeirense da imprensa, a parte dos jornalistas que cobrem o Palmeiras, estão tratando como a pior eliminação do Palmeiras no século. Então, estamos dando esse destaque inicial para a galera sentir um pouco o ambiente que a gente vai trazer. Vivemos muitas coisas diferentes, né? Como corintianos, como jornalistas que cobrem o Corinthians, como pessoas que frequentam a Neoquímica Arena. Cara, aconteceram coisas aqui, principalmente no final do jogo, protestos ali, que sinceramente em Itaquera eu não imagino. Mas, deixa o like, se inscreve no canal, farol do Corinthians nas quartas de final aí, mano. Dá um abraço. Corinthians nas quartas aí. Jogo velho. Consciente do início ao fim, mano. Do início ao fim. O Corinthians fez um 2-0 muito convincente. E o Corinthians, nesse momento, é nóis. Tamo junto. Boa, Vini. Tamo junto. Isso é Corinthians, mano. É nóis. Vini, assessor de imprensa do Corinthians, né, mano? Esse é o clima, né, cara? Esse é o clima, Faroldo, no Allianz Parque. o Corinthians é o favorito ao título da Copa do Brasil. Ainda tem Mano, isso, né? A noite de Ou hoje. não, tamo ela empolgado ou não? Tamo, mas tudo bem. Mas a noite de hoje, ela não bastasse a classificação do Corinthians e consequente eliminação do Palmeiras, teve eliminação do Flamengo e do São Paulo, os dois últimos campeões. Aliás, comandados pelo Dorival, inclusive. Dorival pode ser o maior, se tornar, de repente, se tornaria. Mano, não vamos falar de título, né? Não, Mas igualaria o Felipão. Mas o ponto é, com Como 4 maior títulos. título, Ele já como ganhou maior pelo São vencedor. Paulo, pelo Mas não, vamos falar Flamengo de e pelo quartos. Santos. Que no sorteio das oitavas você ficou em choque. Agora, Ficamos todos. no sorteio das quartas, mano, é pipoquinha, aí vem. É o presente de. Não, calma. Mas isso Não, mostra pé no muito, chão, pé no mas chão. isso mostra muito como esse elenco se mobiliza para competições e jogos que ele quer ou que ele acha capaz, ele se acha capaz de ganhar. Vai. O Corinthians não tem elenco para competir em diferentes frentes, mas quando ele foca em uma, como foi no começo do ano no Campeonato Paulista ou no Campeonato Brasileiro na reta final do ano passado, quando foi eliminado das duas Copas que disputava na época, o Corinthians é muito forte. Ele se põe como um dos principais times do campeonato, que ele se mobiliza e foca. E é o que a gente tá vendo nessa Copa do Brasil. Aliás, a estreia do Dorival foi na Copa do Brasil, né, naquele jogo contra o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte. Então, isso me passa uma perspectiva de que sim, o Corinthians ele se põe, pela postura em jogos como esses contra o Palmeiras, como candidato ao título. Eu não vou dizer favorito, mas é um dos favoritos. Mas não é o favorito, mas é um dos favoritos, sim. E assim, Faroldo, outro destaque que eu dou, você citou o Dorival Júnior e a gente discute, né, até que ponto há uma evolução no trabalho do Dorival Júnior. Eu acho que com essa classificação ele dá uma respirada muito boa no Corinthians, né? A gente sabe que ele estava pressionado e acho que as coisas mudaram agora um pouco para a comissão técnica. Mais um jogo sem sofrer gols. E não só isso, né, cara? O Bidu, que nunca jogava contra o Palmeiras. A gente viu o Hugo jogando na lateral esquerda, o Anrileri quando chegou. O Bidu, a gente nem cogitava, né? Tudo bem que tinha o Estevão do outro lado, mas hoje o Bidu muito mais seguro defensivamente. Confiante pra caramba. Uma defesa mais organizada e uma defesa que decidiu o jogo também. Além de uma atuação impecável tanto em Itaquera quanto aqui no Allianz Parque, cara, hoje o Bidu e o Gustavo Henrique fizeram os gols, entendeu? Então acho que isso é muito simbólico. E quando a gente discute evolução, a parte defensiva eu já começo a notar uma evolução. Claro, faltam gols. Foi a primeira vez depois daquele 4-2 contra o Inter que o Corinthians fez mais de um gol no jogo. Eu acho que é questão de tempo. Você arrumou a defesa, por setor ali as coisas vão melhorando. Segunda-feira, jogo importante no Campeonato Brasileiro também, não vamos abrir mão do Brasileirão. Sacos de pancada do campeonato, hein? Vamos falar a verdade. A gente não sabe a situação de Carrillo e Memphis também, né? Não sei até que ponto te preocupa a forma que eles saíram, ou também não é o momento de pensar isso. Então, preocupa, o Dorival falou um pouco sobre isso na coletiva. Passa aí, Ele deu a ele não passou nenhuma informação cravada, Nada falou sério. que ainda vai ser analisado. O Yuri, ele deixou despreocupado. Ele falou que o Yuri não deve ser nada. Caraca, os caras chegando com extintor pra O Carrillo, ele explicou que alguém caiu no pé dele ali e teria torcido e tal, mas ele dá a entender que também não é tão grave. O Yuri, O Memphis não é grave, então? o Memphis é o único que ele deu a entender que precisa de análise e tal, mas que num primeiro momento desperta preocupação. Sim, a ver aí o quão preocupante é. Para não ficar muito longo aqui, o meu destaque agora fica em relação à sinergia desse time com a torcida. Mais uma vez a gente teve a torcida presente ali na porta do CT para saudar o time na saída, né, rumo aqui ao Allianz Parque. Isso já havia acontecido na finalíssima ali no jogo de ida, né, das finais do Campeonato Paulista, e deu certo ali, e deu certo
hoje, também aqui na vinda para esse importante jogo de Copa do Brasil. E aí me chama a atenção o contraste de, pô, é um Corinthians todo lascado fora de campo. Se tem torcida que poderia já ter abandonado o clube, é a torcida do Corinthians, diante de tudo que tem acontecido nos últimos anos, e até mais especificamente dias e semanas aí, e o que vai acontecer no próximo sábado lá no Parque São Jorge, com a votação de impeachment, e a torcida do Corinthians está sempre ali, junto. O Dorival falou sobre isso, perguntei para ele falou, pô, se vocês soubessem o quanto impacta internamente os jogadores saberem que a torcida tá com eles, e qual que é o contraste? Esquecemos a luz, né? Bom, enfim. Bom, agora, meu amigo, não, é abençoar essa daqui, fé, e é isso aí. Contraste. É o contraste pensa em contraste de luz. Não, é o contraste que eu tava falando. Não, pode ser então, pra gente terminar iluminado isso daqui, né? Beleza. É o contraste com o Palmeiras. Porra, se tem um clube que a torcida deveria ter paciência, é o Palmeiras. Caraca, pior que fez uma baita diferença, hein? Você gravar de novo? Não, né? Não. Hoje tudo pode, né, vale velho? tudo, mano. Então, eu só queria destacar esse contraste mesmo. A torcida que deveria ter o máximo de paciência pelo que tem vivido nos últimos anos, com Leila Pereira, com Abel Ferreira, foram os dois mais xingados pela torcida. A torcida do Palmeiras pediu a cabeça de Abel Ferreira. E o Abel fez o quê? E o Abel deu palminha pra torcida ali, virou clima de guerra, ironia no gramado. É isso que uma derrota pro Corinthians... Uma não, né? Só isso, né? Algumas. Fizeram a escalação nominalmente ali do Everton até o atacante, eu vou falar com o Lopes, acho. Tipo, ei, o Everton, vai tomar caju. Ei, Jai, vai pra aqui. Ei, Gustavo Gol. Eles foram, um a um, cara. E assim, a bola tava rolando, gente. Quando eu comecei o vídeo aqui falando que Itaquera, mano, quando a gente vê, no final do jogo, né? E hoje, assim, com 37 minutos já começaram ali gritos de... Começaram quem estava no estádio, né? Porque Nutella, muita gente né? foi embora antes. Citaram... Teve até uma música com Nutella. Ontem mesmo da Nutella, sabe? Então, é uma diferença muito grande. Você vê como a torcida do Corinthians, mesmo num dos piores momentos da história do clube, abraça o time, e como a torcida do Palmeiras, num dos melhores... O melhor momento da história do Palmeiras, certamente, pensando, né, numa longa história, não tô falando especificamente desse ano, mas olha o que o Palmeiras tem vivido nessa última década. E a torcida completamente impaciente, xingando todo mundo. A grande da verdade, Vitão, o Corinthians instaurou uma crise no Palmeiras de Abel Ferreira. Valeu aí, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal. É nóis. Mano, Vai, Corinthians! Muita gente vai contar história fera sobre essa noite. Então é uma noite histórica. É uma noite histórica que fica na história do Corinthians. Já é um ano histórico porque o Corinthians avança 2 vezes ali do Palmeiras no mata-mata. Então, mano, vamos comemorar, comemorem. E confiem no Corinthians, né? O inacreditável não existe para uma torcida que sempre acredita, mano. Valeu. Vamos repetir 2009, hein? Campeão paulista, campeão da Copa do Brasil. Bora. Nós.